Olha que interessante. As suas leituras na hora de estudar, elas precisam ser, vamos dizer assim, decodificadas. Olha, gente, quando eu trabalho com leitura e produção de texto, eu gosto muito de trabalhar, pedir aos alunos o seguinte: toda vez que você lê um texto, a primeira leitura que você faz, ela tem que ser um pouco mais rápida. Tenta separar conceito, o que é conceito, o que é exemplo, o que é o texto. E aí você cria códigos. Por exemplo, se for conceito, ele inicia o texto com conceito, no primeiro parágrafo, você bota um Czinho. Ai, mas ele traz uma ideia, um argumento, então bota um izinho de ideia do autor. Ai, ele traz um exemplo no próximo, então bota um EX de exemplo. Então você divide, quando você fizer a segunda leitura, por exemplo, tem pessoas que na primeira leitura, com uma boa prática, já percebem. Então, quando você lê o enunciado, você sabe, por exemplo, na pergunta, se ele vai lhe perguntar algo referente a um conceito trabalhado no texto, a uma opinião do autor, então tudo que foi a opinião já está separado. Tudo que foi exemplo, se a pergunta trata do exemplo, você já marcou um EXzinho ali, você já vai automaticamente em cima. Então, você automaticamente, para mim, funciona. Eu perco pouco tempo tendo que procurar onde está aquele exemplo, porque eu já sinalizei todos os exemplos do texto. Na hora de estudar, eu faço a mesma coisa. Eu separo o que é conceito, tá? O que são definições, aí eu separo, transformo aquela definição, que geralmente é em uma frase, às vezes longa, transformo em códigozinhos, em palavras-chave, e aí vocês têm que aprender a técnica de sublinhar, e vocês têm que aprender a técnica de resumos, e principalmente, gente, quem faz concurso precisa trabalhar com resenhas críticas. Tudo que vocês verem, que vocês assistirem, que seja um documentário, principalmente na disciplina de atualidades, eu indico isso bastante. Aprendam a fazer comentários, aprendam a fazer resenhas críticas. Vou dar outro exemplo simples. A galera nova aí, a turminha nova, jovem, adora curtir mensagens, adora dar uma curtida nas redes sociais. Não precisa ser na rede social. Vai no teu caderninho e diz por que você escolheu, por que você curtiu aquilo. Ah, porque é lindo. Não, não é lindo. Não pode ser lindo apenas. Ah, eu não sei muita coisa sobre isso. Vai discretamente, pesquisa sobre aquilo que você curtiu e achou bonito, achou bacana. Nossa, é interessante. É bacana mesmo, mas por quê? E aí vai para um papel e escreve. Se você vai ser concurseiro, é preciso ter um professor de língua portuguesa, é preciso ter um profissional que venha analisar a sua escrita, porque ele precisa te ajudar a melhorar essa questão de resumos. Então, o mapa conceitual ainda é o mais indicado, porque ele delimita. A técnica de sublinhar para você fazer a sua, o seu resumo, ou o seu fichamento, enfim, vocês têm vários recursos. Então, essa é a primeira dica que cabe aí. Deixa eu só terminar isso aqui, Karina, que é rapidinho e é importante. Outra dica que a gente traz sobre a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, é que é interessante, que serve também para as outras bancas, é interessante que um candidato pratique com provas anteriores, porque a forma da questão geralmente é a mesma, não muda muito de um concurso para o outro. Então, quando é, por exemplo, na Carlos Chagas, já está dando uma dica, ele costuma pegar algumas questõezinhas que já se passaram de uma forma mais adaptada, mais acontece. Cuidado, gente. Eu sou um pouco cismada por bancas de concurso que não têm provas anteriores disponibilizadas para as pessoas que vão fazer o concurso. Eu sempre gostei e admiro as bancas que deixam as suas provas disponíveis, tá? Se ela é competente, então não há problema nenhum. Outra dica da SES Gran Rio, por exemplo, pratique com provas de concursos anteriores, novamente, né? A banca costuma cobrar questões antigas. No caso da SES Gran Rio, fica a dica. E no caso da VUNESP, por exemplo, aposte no texto de lei e no estudo de gramática, olha bem, e resolva provas anteriores para perceber melhor o estilo das questões. Por quê? Porque tem questões, né, Karina, que vem mais textos, elas são mais objetivas, tem aquelas outras que você precisa comparar as respostas, né, geralmente, né? Explica aí pra gente. E por último, a Fundação Getúlio Vargas, né? A reportagem diz o seguinte: estude bastante o edital.
Não deixe nenhum item de fora. Pode cobrar até nota de rodapé. Preste atenção às bibliografias exigidas, porque elas são cobradas também. E aposte em exercícios variados. Então, essa é a dica que a gente dá para vocês aqui. E tem uma observação, para eu passar agora para a Karina, que existem bancas que são muito polêmicas. Por quê? Porque geralmente elas desenvolvem temas em que não há consenso entre os doutrinadores, ou seja, pode haver questões anuladas demais, e geralmente isso gera um volume de recursos, por exemplo, né? E isso pode atrasar o andamento da seleção. Então, você precisa estar preparado para diversas questões, como anulação de uma questão, enfim. Então, tem bancas que trazem muitos problemas. Por isso que quem faz seus concursos em suas cidades, por exemplo, deveriam ter mais atenção e muito cuidado, porque realmente uma banca que não tem um respaldo nesse sentido, em todos esses sentidos que nós falamos aqui, pode realmente prejudicar o andamento do concurso. Você tem alguma coisa para falar sobre prova, alguma observação específica, Karina, sobre isso? Sim, como você falou, o edital é muito importante. A gente ter uma apropriação do edital é muito, extremamente importante. A questão de como é que a banca cobra determinadas questões. A importância como a banca, né, atua diante da cobrança daquelas questões também é extremamente importante. Como você falou, é importante saber como cada banca trabalha. E é muito duvidoso mesmo a gente trabalhar com uma banca que a gente não tem esse acesso a esse banco de questões. Então, é algo que nos deixa inquietos e nos deixa mesmo tristes em saber que determinadas prefeituras vão fazer seleções de concurso com bancas que nos deixam assim, com essas incertezas. Exato, No quesito certeza, metodologia, de metodologia de trabalho mesmo de uma banca. E voltando mesmo para a questão da resolução de questões, muito importante isso que você falou, da leitura do texto, essa maneira de fazer essa leitura desta forma. E o que é que eu sugiro? Eu sugiro que a gente sempre comece pelos enunciados, não necessariamente o próprio enunciado grande em si. Mas a primeira coisa que você faça ao pegar uma questão é ler o comando, que é aquela questão onde vai ter o comando, que você se situe diante de como é que você vai trabalhar em cima daquela questão. Geralmente é uma frase, sim, só para que você se situe e aí você vai fazendo a sua maneira, da sua maneira. Para cargos, por exemplo, como cargos de pedagogia, onde a gente consegue identificar ali no comando qual é a teoria que foi cobrada, qual é o assunto do edital da gente que foi cobrado, é muito bacana fazer o que eu chamo de descarregar mesmo o cérebro. Você deu essa dica dos códigos, eu dou uma dica voltada para a questão. Identificou, por exemplo, o tema lá, vamos supor que o tema seja coronavírus de uma questão de atualidades. Aí perguntou alguma coisa sobre o coronavírus. Antes de você ler a própria questão, o próprio enunciado, você lê o comando, você cobre assim as alternativas A, B, C e D, e você anota. O que é que eu sei sobre isso? O que é que eu estudei que eu estou lembrando? Por que isso? Porque você tira da sua memória de longo prazo e traz para a sua memória de curto prazo, sua memória de trabalho. Você traz, eu não posso esquecer, foi tantos mortos até tal data, alguma coisa assim, né? Que começou em tal data, começou em tal país, aí você anota. É tipo como se fosse uma pesca, como se fosse uma pesca mesmo que você cria. Uma colinha, que você não esqueça determinadas coisas. Como a gente faz chuva de ideias em redações? É como se fosse uma chuva de ideias. Quando você vai para a questão, você já tem aquele material ali que pode te ajudar a não cair na pegadinha da banca. Porque se você vai ler o comando, ler o texto e vai para as questões, você não faz isso, você pode dar o chamado branco. O branco é fruto justamente disso. Você tem informações já sobre aquele assunto, mas na medida que você vai lendo, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, você acumula uma série de informações sobre aquilo e isso te confunde com o que você já tinha. Então, anotar isso é muito importante. Recapitulando o que a gente... Pode falar, cara. É a questão das fichinhas, Então, é assim que você falou, dá para guardar na bolsa, né? As fichinhas,
Fila de banco, eu não pego fila Dá mais, pra... mas fila de banco, enfim, celular, as fichinhas. E Karina, nós já. Ah, pode falar. a outra questão é classificadores como esses, assim, ó, sanfonas, onde você separa por Sim. matéria, e aí existem vídeos na internet explicando como usar os classificadores de sanfonas para trabalhar revisão e assunto novo. Ele fala, tipo assim, o assunto que você estudou hoje, você bota junto com o assunto de amanhã na frente.